Você costuma ter algum sonho repetitivo que te incomoda muito, aquele sonho recorrente que, por mais que mude um pouco o contexto, ele tá sempre dentro de um espectro, dentro de um enredo que se repete e quando você acorda você não se sente bem, você se sente assim desconcertado e você quer mudar isso? Eu tenho uma super dica para você que vai com certeza te ajudar a encerrar esse ciclo de uma vez por todas. Durante muitos anos, eu tive um sonho repetitivo, né? Um sonho que me deixava muito desconfortável. Não era exatamente um pesadelo, mas era um sonho muito assim desgastante para mim. Então eu acordava cansada, acordava com sentimentos, emoções muito desagradáveis. Eu sou do interior, né? Nasci no interior da Bahia e passei grande parte da minha vida lá. Então eu passei a infância e a adolescência. E o meu sonho repetitivo era sonhar com casa, né? Eu morei numa casa e eu tinha muita saudade dessa casa, dessa época que a gente viveu lá. E eu sempre sonhava com casas, né? Sempre sonhava ou nessa casa, ou, por exemplo, em casas em construção. Sempre tinha esse contexto de estar em casa ou de não ter a casa, mas estava sempre relacionado com a casa. E aí eu busquei de tudo, eu procurei até um terapeuta, né, um psicólogo especialista em sonho para tentar encontrar uma resposta para isso, tentar entender, tentar finalizar, fechar esse ciclo. E depois de muitos anos, assistindo uma live da Mônica Martelli com o nosso saudoso Paulo Gustavo, a Mônica Martelli apresentou esse livro, O Oráculo da Noite. O Oráculo da Noite. Ele é de um neurocientista, um pesquisador, Siddhartha Ribeiro, né? A história e a ciência do sonho. E o Siddhartha, ele fez, né, um mestrado, uma especialização nos Estados Unidos, onde ele estudou sobre o sonho. E sobre o sono também. Ele, né, nesse livro tem muita parte científica de como é que funciona o sono, né, todas as sinapses cerebrais, como é que o cérebro modela. E tem uma história muito interessante sobre dificuldade para dormir, né? Muitas vezes a gente tem dificuldades para dormir e a gente pensa que é sobre várias coisas, né? E às vezes a gente tenta a higiene do sono, a gente tenta uma série de mudanças na vida. Claro que todas essas mudanças, elas são importantes, elas são favorecem muito a nossa saúde, a saúde do nosso corpo, que é fazer atividade física, que é se alimentar melhor, que é fazer a higiene do sono. Enfim, que é se conectar com energias positivas, com vibrações positivas, com emoções positivas, mas nem sempre isso é suficiente para resolver o problema do sono. Porque muitas vezes, né, e é um caso que tem no livro, sem dar spoiler, mas dando um pouquinho de leve, assim, muitas vezes a gente tem dificuldade para dormir, por exemplo, quem tem muito sonho ruim, assim, pesadelo e tal, pode ter uma dificuldade para dormir por conta desse sonho. Por quê? Porque a sua mente, ela, conscientemente, ela não quer que você vá para um lugar que seja desagradável para você. Então, se você dorme e você sonha com coisas desagradáveis, com coisas ruins, ou com situações que te deixam, né, agitado, agitada, então, naturalmente, o seu corpo, o seu cérebro, ele vai relutar na hora de dormir, na hora de pegar no sono, você vai resistir, porque em tese, você meio que pensa assim, poxa, eu vou dormir e eu vou para um lugar, uma situação que não vai ser boa para mim. Então, o seu corpo, o seu cérebro, ele reluta, né, para poder pegar no sono. Então, muitas vezes, a sua dificuldade de dormir pode estar ligada a isso. Mas o que eu quero trazer aqui hoje não é sobre essa questão do sono, né? É sobre o sonho repetitivo. Então, como eu falei pra vocês, né? Eu nasci no interior da Bahia e
eu tinha sonhos repetitivos com casas, isso me incomodava muito. E aí depois que eu acessei esse livro, e também junto com o conhecimento que esse livro traz, junto com o conhecimento sobre comportamento humano, que eu venho tendo através de vários artigos e livros, como o livro, por exemplo, do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que traz como o nosso cérebro funciona, e nesse livro ele traz vários exemplos assim de situações diversas, de como o nosso cérebro se comporta em diversas situações. Eu comecei a perceber que o contexto de eu sonhar com uma casa tinha a ver com uma coisa assim que é muito primordial para nós seres humanos, né? Por exemplo, quando acontece assim um desastre, infelizmente, por exemplo, uma família não consegue, a família perde um ente querido, né? E essa família ela não consegue fazer um enterro, né, dessa pessoa. Sempre fica assim um buraco. Então, quando uma pessoa desaparece, que realmente ninguém entende, ninguém encontra respostas para aquela situação, fica assim realmente uma lacuna, uma coisa em aberto. E o nosso cérebro, ele sente essa falta, né? A falta da despedida, né? De despedir, de encerrar o ciclo. Quando você não encerra esses ciclos, fica sempre uma lacuna. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu saí do interior, a minha família ainda morava nessa casa, né? Ficou morando minha mãe com 2 dos meus irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos, 2 dos meus irmãos ficaram com ela. E eu vim morar em outra cidade com meu pai e outro irmão. A gente se separou por motivo de a gente ter vindo estudar, e aí meu pai veio junto, porque meu pai estava justamente construindo uma nova casa nesse novo lugar que a gente estava morando. Então a gente morou durante um bom tempo em uma casa em construção. E assim, não é uma coisa agradável você morar numa casa em construção, né? Que a casa tá botando piso, tá fazendo reboco, tá colocando coisa, não é agradável você tá vivendo dentro desse contexto. Então, naturalmente, aquilo deixou uma marca em mim. E durante esse período, novamente eu tive uma outra mudança, né? Que eu passei no vestibular em outra cidade, fui morar em outra cidade. E a minha mãe, nesse meio tempo, a minha mãe vendeu a casa que nós morávamos no interior, que a gente tinha no interior, e para fazer outros investimentos, né? Então ela vendeu essa casa. Como ela vendeu essa casa e quando eu retornei para o interior, a casa já não era mais nossa, a casa já pertencia a outra família, eu não fiz a despedida da casa, digamos assim, entendeu? Houve uma ruptura com toda essa memória de anos, né? Foram quase 16 anos que a gente viveu naquela casa. E eu, de uma hora para outra, eu saí de lá e frequentava a casa, né? A casa de minha mãe, do nada, digamos assim, entre aspas, eu cheguei no interior e eu já não podia mais nem entrar na casa, né? Que a casa já não era nossa. Então, o meu cérebro, ele não processou essa informação durante anos. E aí, depois que eu acessei o livro do Siddhartha Ribeiro, que eu acessei também o livro do Daniel Kahneman, e juntando com várias outras pesquisas que eu fui fazendo, eu entendi que eu não tinha feito essa despedida. E quando uma situação nossa vai para o nosso subconsciente, ela fica reverberando lá e nossa mente vai agindo no piloto automático, porque as coisas que estão no nosso subconsciente, elas vêm para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, de uma maneira muito automática. Para resolver isso, para finalmente encerrar esse ciclo, o que é que eu fiz? Eu fiz uma atividade que foi trazer o contexto da casa para minha consciência, né, para o meu momento acordado, meu momento de vigília, né, que chama, né, no livro, inclusive, quando a gente está acordado, nosso momento de vigília. Então, eu trabalhei conscientemente, então eu imaginei que eu estava lá no interior, quando minha mãe vendeu a casa, comecei a imaginar que eu estava lá, imaginei a mudança, imaginei pessoas indo lá visitar a casa, para comprar a casa, interessadas em comprar a casa. Eu me imaginei mostrando os cômodos da casa, eu me imaginei feliz, que é muito importante. Me imaginei super feliz vendendo a casa, mostrando a casa que a gente estava, né, vendendo e tal. E imaginei conscientemente, imaginei o caminhão de mudança chegando
para pegar os nossos móveis, porque minha mãe, na época, depois que vendeu, ela veio para a cidade que meu pai estava morando com meu irmão. Então eu imaginei o caminhão de mudança chegando, colocando os móveis, a gente encaixotando todos os móveis, todos os utensílios. Imaginei toda aquela cena, imaginei a gente colocando os móveis, imaginei eu me despedindo da casa. Então eu trouxe toda aquela memória que estava lá no meu subconsciente pro meu consciente, e aí eu fiz aquela despedida. Inclusive isso é uma dica, né, se você estiver passando por qualquer situação, né, de não ter se despedido de alguém, qualquer situação ficou uma lacuna, um relacionamento mal resolvido que você encerrou, né, mas não encerrou da maneira correta, e aquilo te assombra, você sonha com isso, a pessoa que se foi, você sonha com a pessoa, isso é muito comum, inclusive. Muitas vezes, mesmo que você tenha se despedido da pessoa, mas pode ter ficado alguma coisa em aberto. Então, o que você pode fazer é isso, você tira um momento, né, faz uns exercícios de respiração, inspira, solta, um momento de tranquilidade, num lugar de paz, num lugar que você esteja bem tranquilo, tranquila, e aí você imagina toda aquela situação e imagina um final feliz para aquela situação, né? Você se imagina, por exemplo, você saiu de um trabalho e você saiu numa situação que não foi legal e aquilo continua te assombrando, você tá tendo pesadelo, você sonha, você tem pesadelo com aquilo, sonha recorrentemente, imagina, traz aquela cena e muda aquela cena na sua cabeça, cria uma nova realidade em cima daquilo, porque essa nova realidade vai passar a ser a verdade para você e você vai ficar em paz. Não é que não vai existir, porque, por exemplo, eu sei que eu não estava lá quando a casa foi vendida, eu sei de tudo isso não mudou para mim, eu tenho essa consciência, mas o sentimento que agora foi lá pro meu inconsciente é de que eu estava lá, de que eu vendi a casa, que eu me despedi da casa, então eu fiquei em paz com essa ruptura. Essa ruptura, ela não me assusta mais, então a partir de ter feito esse exercício, né, de me imaginar lá, participando da mudança da casa, participando de tudo, entregando a chave para um novo morador, desejando que o novo morador seja muito feliz, dizendo a ele que aquela casa é abençoada, que nós somos muito felizes naquela casa, que eu desejo que a casa traga muitas alegrias para ele ou para ela, né? Então eu fiz isso e a partir daí, o sonho cedeu, eu nunca mais tive pesadelo com isso. Então eu te convido a fazer este exercício para qualquer coisa que eventualmente esteja te assombrando nos seus sonhos e esteja fazendo com que os seus sonhos sejam recorrentes. Então, a partir do momento que você fizer esse exercício, conta aqui pra mim se faz sentido pra você, se realmente você conseguiu se desvincular desse pesadelo, se você conseguiu finalizar o ciclo desse sonho repetitivo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.